Fala galera, beleza? Então, estamos aí de volta, né, com as nossas firme e forte, com as nossas aulas do IFES. Espero que todos aí estejam bem, se protegendo contra esse coronavírus que está aterrorizando todo mundo, né? Um momento de grande cuidado que vocês têm que ter aí. Mas enfim, é, espero que todos, né, daqui a algum tempo retornem para as atividades presenciais. E é isso. Por enquanto, vamos aí pelo método mais moderno, né, o virtual. Bom, galera, para quem está com a apostila aí na mão, pode pegar a apostila. Nossa aulinha de hoje vai trabalhar aí o capítulo 3 e o capítulo 2 ou o 2 e o 3 da nossa apostila. Fala o capítulo 2 de mercantilismo e o capítulo 3 de absolutismo. Então, vamos trabalhar conceitos, algumas questões já da própria apostila, também como as questões da lista de exercícios que foi enviada para vocês na semana passada. Vamos trabalhar também alguns autores do absolutismo, os teóricos do absolutismo, normalmente caem em questões de vestibulares, e conceitos sobre o mercantilismo, né, as práticas mercantis adotadas pelos estados nacionais da era moderna, tranquilo? Então vamos lá. Aqui na figura nós temos a imagem do Luís XIV, o Rei Sol, o rei da França, um dos símbolos do absolutismo da era moderna. Inclusive tem uma questão que nós vamos trabalhar nessa videoaula de hoje. Bem, é, essa imagem aqui ela ilustra, né, toda a sociedade da era moderna que herda algumas características do período feudal. Lembrando, nós estamos aí no momento de transição feudo-capital. A crise do feudalismo vai dar margem ao processo aí de ampla transformação das estruturas do Ocidente europeu, que é o início da Era Moderna, um período de grandes transformações, de revolução comercial, temos as grandes navegações, o fortalecimento e a centralização do poder do rei, está sendo retratada nessa imagem aqui de forma bastante didática. Bem, da sociedade da era moderna, nós destacamos aqui a burguesia, né, que ela nasce aí fruto desse processo aí de transição feudo-capital, uma classe social que empreende, que movimenta a riqueza, que lucra e consigo também ela se torna uma base de sustentação de uma economia em que o rei ele vai centralizar e centralizar em si, né? Ele vai digamos, intervir diretamente na vida econômica de toda a sociedade. Bem, aqui nós temos a representação dos nobres, que está sobre nobres e o clero, que são as duas classes sociais da época, que são privilegiadas, isentas de impostos, estão subordinadas ao rei, né, familiares do rei, auxiliares, conselheiros do rei, todos esses indivíduos aqui compõem a esfera de classes privilegiadas nesse contexto. Abaixo nós temos a maioria da população, composta de camponeses, artesãos, burgueses, pessoas que estão ali desse Estado Nacional, estão à tutela das leis regidas pelo monarca, e essas leis muitas vezes são legitimadas pela figura do Papa, principalmente nas monarquias portuguesa, espanhola e francesa. Né? Já na Inglaterra, nós vamos mais para frente trabalhar a reforma protestante, que vai romper um pouco com esses laços, né, em relação ao papado, né, o Vaticano e a Inglaterra. Mas são cenas para o próximo capítulo, beleza? Bom, então vamos lá. Nobreza, o clero, que é a igreja, são indivíduos de uma classe social privilegiada, não pagam impostos, estão ali ao lado do rei, como eu já disse, conselheiros, enfim, militares também, né, das altas patentes, enfim. Bom, eu destaco aqui a burguesia nessa era moderna. Por que a burguesia? Porque ela é a que vai empreender e vai levantar boa parte, né,
do lucro obtido no Estado Nacional. Quando a gente fala em lucro, no sentido já, né, introduzindo o capitalismo, essa noção de enriquecer a partir de venda, enriquecer a partir, por exemplo, numa casa de câmbio, ali, lucrar em cima, né, de empréstimos, trocar moedas, né, enfim. A burguesia ela é encarregada de fazer essas atividades vinculadas ao lucro. Bem, o que ela ganharia ao apoiar o rei nesse contexto? O rei ele é capaz de unificar moedas, o que facilita as transações comerciais nesse contexto, estabelecer e unificar as leis, a intervenção do Estado, que é uma prática mercantilista, ela facilita nesse contexto, né, a regulação de capital em si, unificação de impostos, a unificação de pesos e medidas, metro, quilo, isso tudo favorece as atividades burguesas que estão efervescentes nesse contexto. Lembrando, Portugal e Espanha, já séculos XIV, XV, XVI, estão ganhando o mundo nas grandes navegações. O comércio da Índia bombando, o Mediterrâneo também em ampla efervescendo de mercado, né? A Península Itálica, as cidades italianas bombando com o comércio, a Revolução Científica, que é um assunto que a gente vai ver mais à frente. Bem, então, trabalhando nesse contexto, a figura do rei está em evidência. Daí, além desse contexto favorável à centralização política do rei, é lógico, tudo isso é porque ele monopoliza também a força militar, lembrando, a nobreza está ao seu lado como uma classe social privilegiada e que compõe uma força militar que defende toda uma estrutura do Estado Nacional. Surgem também os teóricos do absolutismo, que vão fundamentar esse poder do rei. E daí nós temos aí no nosso capítulo 3 os principais autores do absolutismo: Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes, Jacques Rousseau, entre outros. Vamos trabalhar essa questão que está na nossa apostila, que fala sobre Nicolau Maquiavel. Na obra O Príncipe, Maquiavel defendia o absolutismo como forma de consolidar e fortalecer o Estado. Entre os seus argumentos destaca-se: letra A, a necessidade de um governante cercear-se de bons conselheiros, com os quais dividirem o poder. Não há essa ideia de divisão do poder. A divisão do poder ela vem mais à frente, né, durante o período iluminista, século XVIII, com Montesquieu. Letra B, a ideia de que somente a lei moral e religiosa limitaria os poderes do rei. A lei moral e religiosa limitaria. A ideia de limitar também está equivocada na questão B. Letra C, a constante utilização da guerra como meio de demonstrar a força do Estado. A força do Estado, a questão militar, bélica, ela está aqui, mas não é só a utilização da guerra para a demonstração de força de um Estado. Para além disso, letra D, o reconhecimento de todos os meios utilizados para defender os interesses do governante e do Estado serem justificados. Novamente, o reconhecimento de que todos os meios utilizados para defender os interesses do governante e do Estado seriam justificados. É a letra D. Já ouviu falar aquela frase, os fins justificam os meios? Então, é basicamente o que a letra D ela fala. O reconhecimento de todos os meios, como, por exemplo, o uso da força militar para a guerra é um meio utilizado. Para qual finalidade? Ganhar um território, né, vencer talvez possíveis invasores e ter o êxito sobre eles e torná-los súditos. Então, o uso da força foi um meio utilizado e a unificação territorial como consequência. Então, temos aí a letra D como correta. Pegando aqui Maquiavel, no nosso slide, ele foi o autor da obra O Príncipe, e a famosa frase, os fins justificam os meios. O que isso significa nesse contexto em que ele se insere? Os fins justificam os meios. Qual é a finalidade do soberano? Tomar o poder. A finalidade do soberano
é manter-se no poder, ficar até até o último momento de vida. Então a finalidade é tomar e manter-se no poder. Quais são os meios utilizados? Os meios podem ser o uso da força, da mentira, talvez da astúcia. Então são os meios utilizados. Você, jovem, que está aí preparando para a prova do IFES, qual é o seu fim na questão, né, do estudo? Não é ser aprovado no IFES? Qual o meio utilizado? Estudando a nossa videoaula, lendo a apostila é um outro meio, vendo outras videoaulas via internet é um outro meio. São vários meios que vocês têm. A finalidade é vocês passarem na prova no final do ano. Basicamente isso. Lendo aqui na sequência está lá. O governante não é, pois, simplesmente o mais forte, mas, sobretudo, o que demonstrar possuir virtude, sendo assim capaz de se manter no poder. Então, ele tem as qualidades atribuídas ao indivíduo, ao príncipe, no caso, seria virtude. O príncipe precisa de ter virtude, ou seja, qualidades para tomar e permanecer no poder, mesmo que use a violência, a mentira, a astúcia e a força. O príncipe não pode ser odiado, mas respeitado e temido. Então são algumas frases que eu destaquei aqui do Príncipe de Maquiavel e que justifica toda uma prática no contexto do absolutismo, beleza? Tá na apostila, vale a pena ler, galera. Bom, esse aqui é o Thomas Hobbes, é autor do Leviatã, e o Leviatã, eu separei um fragmento aqui da obra para a gente refletir um pouco sobre o que ele pensa a respeito do contexto do absolutismo. Né? A natureza fez os homens tão iguais quanto as faculdades do corpo e do espírito. Quanto à força corporal, o mais fraco tem força suficiente para matar o mais forte, quer por secreta maquinação, quer aliando-se com outros que se encontrem ameaçados pelo mesmo perigo. E aí ele chega na famosa conclusão que o homem é o lobo do próprio homem, é o estado de natureza do homem. Né? O homem, ele é como um lobo, ele é capaz de lutar em conjunto, mas quando ele tem os mesmos interesses, ele é capaz de prejudicar o próprio indivíduo da mesma espécie. E aí esse estado de natureza gera o caos. Né? E aí Thomas Hobbes ele fala da sociedade civil, né? Que é o contrato de Thomas Hobbes, que o homem estaria constantemente no caos constante, né? E que somente um poder centralizado ele controlaria esse estado de natureza do homem. Tá lá, ó. Se há governo, é justamente para que os homens possam conviver em paz. Sem governo, nós nos mataríamos uns aos outros. Então, essa reflexão de Thomas Hobbes acerca, né, do comportamento do homem em si e que é importante, né, o soberano que estabeleça regras, as leis. Daí vem a sociedade civil moderna, né? Sociedade que se submete às leis, mas as leis não é resultado de um grande debate social. E sim, as leis elas são formadas a partir das convicções morais deste soberano. Então, lembrando, em uma sociedade que você tem a esfera religiosa associada à figura política, muitas vezes as leis elas possuem aí a grande influência da igreja, no caso a igreja católica, principalmente nas monarquias francesa, portuguesa e espanhola, ok? Passando aqui de Thomas Hobbes, vamos pegar aqui uma questãozinha já de um outro autor, só para dar aquela, né, treinadinha. Vamos lá, ó, a questão da UDESC. Leia o texto a seguir. Todo poder vem de Deus. Os governantes, pois agem como ministros de Deus e seus representantes na terra. Consequentemente, o trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Resulta de tudo isso que a pessoa do rei é sagrada
e que atacá-lo de qualquer maneira é um sacrilégio. Então, você falar mal do rei, você atacar a figura do rei, você está cometendo um sacrilégio, um pecado. O poder real é absoluto. O príncipe não precisa dar contas de seus atos a ninguém. Então, são fragmentos de Jacques Rousseau, um outro autor do absolutismo que também está na nossa apostila. Assinale a alternativa que apresenta a forma de governo a qual o trecho se refere. Então, a forma de governo que se refere não é a democracia representativa, monarquia constitucional também não é, o absolutismo monárquico, sim, e a monarquia, a república monarquista e monarquia populista, nada a ver. Então, a letra C, que é correta, o absolutismo monárquico, que é, né, a nossa forma de governo da qual nós estamos estudando nesse momento. Então, segundo a lógica de Jacques Rousseau, né, que elabora a teoria divina do poder dos reis, o rei ele é um indivíduo sagrado. Então, o que as leis, as convicções morais do rei, elas vão para a estrutura das leis, e essas leis elas são fundamentadas na figura, são fundamentadas a partir das Sagradas Escrituras. Daí surge a política das Sagradas Escrituras, a doutrina do direito divino, que legitima qualquer governo justo e injusto. Tudo ou todo governo é sagrado, e revoltar-se contra ele é cometer sacrilégio, ou seja, pecado. Então, era o que mantinha a ordem da sociedade. Um rei, ele é legítimo por estar ali, porque Deus o colocou ali. O Papa, ele legitima esse poder nas monarquias católicas. Então, há essa unidade entre o poder espiritual e o poder político na figura centralizada do rei. Essa é a reflexão de Jacques Rousseau. Vamos fazer uma questãozinha aqui para quebrar o gelo. Lá, ó. A frase de Luís XIV, que é o nosso rei do início do slide. L'état c'est moi, o Estado sou eu. Como definição da natureza do absolutismo monárquico, significava o quê? Letra A unidade do poder estatal, civil e religioso com a criação de uma igreja? Não. Letra B, a superioridade do príncipe em relação a todas as classes sociais, reduzindo a um lugar humilde a burguesia enriquecida. Não havia esse favorecimento, né, a burguesia enriquecida. Essa questão está na nossa lista de exercícios da semana passada. Letra C, a submissão da nobreza feudal pela eliminação de todos os seus privilégios fiscais. Mentira. A burguesia, a nobreza feudal, ela continua sendo uma classe social privilegiada, como eu disse no início do vídeo. Letra C. Letra D, centralização do poder real e absoluto do monarca na sua pessoa, sem quaisquer limites institucionais reconhecidos. É a letra D, com certeza. É a letra E. O desejo régio de garantir ao Estado o papel de juiz imparcial no conflito entre aristocracia e campesinato. Não. O Estado não é imparcial, ele é parcial, né? E, sobretudo, ele vai punir de acordo com as convicções morais do soberano. Então, é a letra D que é a correta dessa questão. Bem, galerinha, vamos trabalhar agora. Vamos pegar mais uma questão aqui. Essa caiu no Enem. Vamos praticar só para a gente ter uma noção de como esses fragmentos caem nas questões. Vamos lá. Ó. A natureza fez os homens tão iguais quanto às faculdades do corpo e do espírito, que, embora por vezes se encontre um homem manifestamente mais forte de corpo ou de espírito mais vivo do que o outro, mesmo assim, quando se considera tudo isso em conjunto, a diferença entre o outro homem não é suficientemente considerável para que um deles possa, com base nela, reclamar algum benefício a outro que não possa igualmente aspirar. Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, ou seja, antes da constituição da sociedade civil, que é aquela sociedade organizada do Leviatã, né? Tem leis a que a sociedade submete as estruturas legítimas criadas pelo rei. Quando dois homens desejavam o mesmo objeto, por que antes da sociedade civil não havia ordem?
porque o homem estava no seu estado de natureza. Ou seja, se ele está vive dentro do estado de natureza, ele é um lobo e ele entra em conflito constantemente. É a letra A. Dois homens, quando eles desejam o mesmo objeto, eles entram em conflito. O seu próprio estado de natureza, ele faz com que o homem seja induzido a esse constante conflito. E aí entra a figura do rei, que organiza essa sociedade civil através das leis, como eu disse, com grande influência religiosa e moral, organiza essa sociedade civil. Então, a correta aqui é a letra A, beleza? Bom, vamos caminhando nossa videoaula agora para o mercantilismo. O que é o mercantilismo? É um conjunto de teorias e práticas econômicas vigentes na Europa na Idade Moderna, objetivando a intervenção do Estado na economia, visando a obtenção de recursos e riquezas necessários à manutenção do poder absoluto. Então, para o rei manter um exército, para o rei fazer um grande palácio, como ocorreu no Palácio de Versalhes, né? Para os Estados Nacionais construírem portos, para os Estados Nacionais construírem estradas que fortaleciam, né, a burguesia. Lembra-se que no início do vídeo, o que a burguesia ganha em troca? As condições favoráveis às suas atividades. Estradas, por exemplo. Você vai fazer um curso aí de estradas, portos, ferrovias, está tudo vinculado ao progresso, né, que é iniciado nesse período moderno. Afinal de contas, nasce o capitalismo a partir disso, e a ética capitalista ela não muda em si algumas práticas até hoje. Então a gente está falando do mercantilismo, que é o pré-capitalismo em si. Pode, sem medo, a palavra mercantilismo, pré-capitalismo, são sinônimos no contexto do início da Era Moderna, ok? Bem, então tá lá, ó. Vamos fazer uma outra questãozinha que está também na lista de exercícios, também está na apostila lá. Metalismo, ou bulionismo, comercialismo, cobertismo e companhias comerciais privilegiadas são termos que referem à prática econômica do capitalismo industrial? Não. Capitalismo monopolista? Também não. São práticas capitalistas mais atuais. Liberalismo econômico? Também não. Mercantilismo? Sim. E neoliberalismo? Também não. Então, quando a gente fala em pré-capitalismo, por quê? O mercantilismo ele não é um sistema consolidado como um capitalismo ele é. Mas o mercantilismo e essas práticas mercantis, elas deram condições para a formação desse sistema chamado capitalista, que ele tem o seu, a sua forma mais consistente, materializada na Revolução Industrial. Bem, sobre mercantilismo e a intervenção do Estado, a importância da intervenção do Estado na economia, o segredo está aqui nessa balança. É para manter sempre a balança comercial favorável. É garantir para que os Estados nacionais tenham mais fluxo de mercadorias entrando do que fluxo de capitais entrando no seu Estado nacional do que saindo. Ou seja, a ideia é sempre acumular. Por isso que a essência do mercantilismo é um pré-capitalismo. No capitalismo é necessário que o capital circule, já no mercantilismo é importante que haja esse acúmulo de riqueza, acúmulo de metais preciosos para cunhagem de moeda, acúmulo por tributação da sociedade, excesso de impostos, né, para acumular riqueza, para favorecer os privilegiados em si, enfim. Então, a ideia é sempre diminuir as importações, comprar menos e aumentar as exportações, exportar mais, né? Então, como que isso ocorre? Quando a gente fala em fluxo de importação, não é diminuir o entesouramento. O entesouramento você tem que trazer para o Estado Nacional. Agora, você comprar menos de fora determinadas mercadorias, já que você pode produzir, como a França fazia, as manufaturas internamente, com incentivo do rei, com incentivo dos nobres, isso é importante para o desenvolvimento e fortalecimento desse Estado Nacional. Para que isso ocorra, é necessário que um Estado centralizado e forte.
Leis protecionistas, por exemplo, na França, que produzia muito champanhe, tributava-se outras bebidas, outras mercadorias de outros estados na região, para que o valor desse importado seja maior do que o produto nacional. Isso é uma prática que acontece até hoje. Aumento das taxas alfandegárias, leis pragmáticas, desenvolvimento manufatureiro, monopólio. Quer ver um monopólio que acontece assim como o colonialismo? O pacto colonial de Portugal com o Brasil era uma política monopolista. Só Portugal tinha um monopólio sobre tudo que ocorria dentro do Brasil colônia. Então, é uma prática mercantilista. Então, tá lá o colonialismo, aqui embaixo aqui, a questão ligada à metrópole, a relação metrópole-colônia nas grandes navegações. Os produtos manufaturados eram enviados para a colônia. Na colônia não produzia-se nada, além do que as matérias-primas que eram enviadas para a metrópole. Então não podia industrializar a colônia. Por que não podia? Porque havia uma forte intervenção estatal na economia da metrópole, em relação à colônia, para que ela não tornasse concorrente da sua própria metrópole. Então por isso que o Brasil, ele, em relação a práticas liberais, é um país muito atrasado em relação a essas questões. Recebemos um forte intervencionismo, um impedimento muito grande de nós mesmos aqui caminharmos aqui com o progresso vivido entre os europeus na parte ocidental. Aqui é o comércio triangular, então essas práticas aqui, produtos manufaturados eram produzidos, manufaturados não, os produtos agrícolas eram produzidos nas colônias e eram enviados para a metrópole, e aqui eram vendidos a preços aí altíssimos. Então isso fazia com que a economia dos estados nacionais se fortalecesse. Beleza? Vamos pegar aqui alguma questãozinha, vamos ver aqui. Assim, talvez em alguma atividade que vocês façam em casa, vocês vão ver, por exemplo, naquela questão que falou sobre bulionismo, cobertismo. Cada estado nacional adotava uma prática mercantilista específica. Então, por exemplo, Portugal e Espanha, que tinha um monopólio do Novo Mundo, a prática mais comum entre portugueses e espanhóis era o metalismo, o acúmulo de metais preciosos. Portugal e Espanha encontraram bastante metais preciosos na América. Então, é comum aí Portugal e Espanha o metalismo, o bulionismo. Já na França, que não tinham colônias ricas como Portugal e Espanha tiveram, houve o que? O chamado cobertismo. Esse nome ele é fruto da prática adotada pelo ministro de Estado da Economia francesa. Então era o que? Era um incentivo a produção de artigos de luxo, como eu falei, o champanhe, o perfume francês, que são artigos de luxo que foram incentivados nessa época efervescente do comércio aí no início da era moderna. Esses produtos eles eram protegidos, olha só, o protecionismo de mercado. Então havia a intervenção do Estado sobre a produção dessas manufaturas dentro desse país chamado França. O comercialismo inglês, a Inglaterra fazia frete para Portugal, e com isso cobrava sempre juros, emprestava dinheiro para boa parte da Europa. Então o comercialismo monopolizava companhias de comércio no Oriente, no Ocidente, e batia de frente com a Holanda em relação ao transporte de mercadorias. Então é o comercialismo inglês. Beleza? Isso tudo fez com que esses países acumulassem riqueza. No caso da Inglaterra, acumulou tanto, e com acordos também com Portugal que beneficiou aí um entesouramento de metais, é que vai dar início aí o processo da Revolução Industrial, e aí nós temos a materialização desse capitalismo como sistema. Beleza? Bom, vamos fazer mais algumas questões. Então, é isso mesmo, galera. Façam as questões da apostila, acessam aí nossa videoaula. E é isso, façam a leitura da apostila e em breve estaremos com uma nova videoaula ou estaremos novamente em sala de aula. Beleza, galerinha? Um abraço, beijo no coração e bons estudos.